Nós vamos agora passar para a Andréia, que vai fazer a apresentação do Célio. Pode fazer algumas perguntas para ele. Qual é a casa espírita? Ele está lá em Maricá agora. Celinho, Oi. cadê você? Oi, estou aqui. Gente, nós vamos agora iniciar a segunda parte, tá, do 22º Encontro Aurélia Agostinho e Paulo de Tarso, aqui na Casa de Jesus. E o nosso palestrante convidado é o nosso querido amigo Célio Gomes, que agora está lá em Maricá, né? Está morando melhor que a gente, né, Célio? Aí também é lindo. Fala para a gente, Célio, qual a casa espírita que você está aí agora? Eu continuo no Rio, no Jaquechula mesmo, aí no Rio, né? No Maracanã, minha casa filiada, né? A gente continua trabalhando lá. Aqui a gente também tem um trabalho no IFISA, mas é um trabalho mais pontual, de palestras só, né? Mas é bem legal também, né? O IFISA é uma casa que trabalha com crianças que foram abusadas e sofreram. E eles têm um trabalho muito intenso com a creche. Elas ficam de segunda até sexta, vêm todos os dias, são acolhidas, alimentadas, estudam, têm hortas, uma horta comunitária, aprendem inteligência emocional, né, dentro do currículo da escola. E é um trabalho muito lindo que eles estão fazendo aqui, numa casa tem muito espaço físico, né, por ser um município. Então há toda uma possibilidade, não é? E eles demoraram muitos anos com a burocracia para conseguir abrir o espaço e agora estão conseguindo trabalhar bastante ativamente. E toda aqui a região tem muito carinho pela casa, né? Então, são muito queridos aqui, né? Se chama IFISA, o nome da instituição. Olha, já estou me oferecendo para conhecer, né, Lourdes? Isso, venha, marca conosco e venha, assim. Eu fiquei curiosa. Então, olha só, vamos passar a palavra para você. Já de antemão, muito obrigada, tá? A nossa casa te abraça com todo carinho, tá? E a palavra é sua, tá? Um beijo no coração. Obrigado, emocionante, né? A gente trabalhar uma manhã assim, com tanto carinho, ouvir Caetano Veloso com essa música que é um poema. Ouvi o William comentando sobre ela, no depoimento de Lourdes e as palavras carinhosas relacionadas a mim, eu agradeço muito. E como Lourdes deu uma introdução muito boa sobre as questões da carta, né? Paulo foi fazendo visitas às igrejas novas, né? E essa cidade, né? Éfeso, ele foi até lá porque precisava deixar a mensagem. E nessa carta ele exorta as pessoas a uma mudança de visão, né? Porque havia uma visão muito distorcida de poder, do que era o poder. Ainda hoje a gente vê muitas vezes as pessoas preocupadas em terem igrejas monumentais, né? Coisas, edifícios grandiosos e suntuosos, e que, na verdade, o que se espera dentro de uma comunidade cristã é que realmente a gente tenha uma edificação no coração, né? No amor. E o próprio Espiritismo, como ele tem três segmentos muito interessantes, que é o segmento religioso, o segmento, né, científico e o filosófico, muitas vezes alguns movimentos se perdem na ciência somente e não valorizam essa parte da religião que se baseia no Cristo para que a gente possa fazer um trabalho realmente de acolhimento. Esse acolhimento que a Lourdes comentou que teve aí na Casa de Jesus, né, no CEOI, e que teve, e muitos companheiros têm em várias outras, faz com que a gente consiga entender o que a gente está passando e fazer uma renovação para a vida. Esse é o nosso objetivo. Nessa carta, então, ele começa dizendo assim, ó, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Né? Então, todos ali, apesar de toda a dificuldade que existia, todos nós somos filhos amados, né? Nós todos procedemos do Criador. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É um poema, né? Ele começa ali trazendo esse poema. E aí, então, a carta vai falando sobre alguns pontos importantes. Eu vou passar rapidamente para a gente entrar no conteúdo espírita, que vai dar
base a essa carta, quando ele fala, né, que a gente buscar não ter conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, hajam na graça, né? Tenham ações de graça. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira. Ele fala a ira de Deus naquele momento, naquela época, era assim que se falava, né? Sobre os filhos da desobediência. A gente vai ver que a gente já mudou essa forma de enxergar. Ele fala aqui, porque o fruto da luz, que é a nossa frase, né, pinçada aqui de toda a carta, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então, a gente quer pegar agora esse viés e trazer o conteúdo do livro dos Espíritos, da lei de justiça, de amor e caridade. Mas eu queria muito pegar o que a Andréia, quando a Andréia começou o encontro de hoje, ela contou sobre as experiências, não é? A experiência de Agostinho, e na época ele buscou saciar a sua sede de felicidade, que todo mundo tem, na busca de vários segmentos. Ele foi para o teatro, ele foi para a filosofia, ele viveu uma vida bastante, se entregou muito aos prazeres ali do corpo. Paulo também teve seu momento como Saulo, em que ele impôs um poder no qual ele entendia ser, naquele momento, o melhor, que era um devotamento cego às leis de Moisés, e aquilo se perdeu num torvelinho de injustiças, e muitas delas cometidas em nome dele, mas que ele absolutamente nem participava disso, porque a gente sabe que há toda uma trama, né? Muita gente querendo ter poder e muitas vezes faziam coisas muito acima do que era necessário. Mas o que a gente percebe, e eu acho que deve trazer muito para todo mundo que está aí sentadinho na plateia, aí, então, que faz parte desse encontro, todos nós tá participando mentalmente, né? Nos nossos pensamentos, uma engrenagem muito linda, é pensar nisso. Como que essas duas pessoas, e também o próprio Gedros, lá na sua experiência, Alarico, então a gente tem 3 experiências que vieram de caminhos que a gente muitas vezes chama de erro, e que a gente deve ter alguns cuidados nessa palavra, outras pessoas chamam de pecado, e a gente também deve ter cuidado com essa palavra, e talvez a gente devesse mudar para a experiência. Essas pessoas tiveram experiências que, em determinado momento da vida delas, eram a experiência que lhes cabiam viver, e que foi permitido por Deus. Mas o que é importante reconhecer é que, assim como eles, todos nós que temos em nós ainda dificuldades, aqueles que a gente conhece, que nós amamos e que têm dificuldades, um filho que muitas vezes está num processo de delinquência, um companheiro, né, que a gente tem amor e que é familiar, um amigo que também está num momento difícil, perceber que todo mundo vai chegar aonde tem que chegar. Como Paulo chegou, como Alarico chegou, como Santo Agostinho chegou. E aí, o que a gente entende com isso? Aquela palavra aquela mensagem que Jesus fala: nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Porque não tem sentido que algum filho da luz se perca, né? A gente vai ter momentos em que vamos viver experiências que vão nos trazer uma dor, que vão nos trazer um desconforto, que vão nos trazer um incômodo. E esse incômodo vai fazer com que nós nos desgostemos, e são palavras de próprio Paulo no Livro dos Espíritos, que nós nos desgostemos daquilo que viemos fazendo. Se desgostar é ter outro gosto, ter gosto por outras coisas, e vão nos trazer aquele conforto, aquele equilíbrio, aquela paz. Muitas pessoas na Terra, né, e a gente vê no Eclesiastes, quando a gente diz a felicidade não é deste mundo, mas a gente tem que pensar que quando a gente lê no Livro dos Espíritos, você pergunta: o que a gente veio fazer aqui? A gente veio evoluir. Então, a gente veio para cá para evoluir. E nesse processo de evolução, a gente vai ter momentos em que nós vamos ter dores nossas, vamos vivenciar dores alheias, dores comunitárias,
vamos viver momentos felizes também comunitários, mas tudo isso são experiências que nos levarão fatalmente ao progresso. Então, Alarico passou pelo seu momento de equívoco, porque ele não entendia, mas a lei permitiu que ele agisse daquela forma, para que ele tinha cabimento na lei aquele momento nele, porque sabia, porque a lei divina não nos abandona e nos levaria, e sempre nos levará onde tem que nos levar, que é um entendimento pleno da lei. Então, quando a gente vê uma pessoa, aquele menino que está na Cracolândia, aquele menino que está, aquele fraudador do INSS, né, que pega lá os velhinhos e frauda o velhinho, quando a gente vê, a gente fica assim, gente, que louco. Nós já não temos mais esse tipo de experiência, não queremos mais, nós já nos desgostamos dela. Mas aquele ainda está. Mas ele também vai aprender um dia a sair dela, porque o desconforto chegará para ele de maneira muito forte e ele vai se desgostar, mais cedo ou mais tarde. Mas vai chegar. E a gente vai entendendo que, como a gente já percebe que aquele movimento da vida é um equívoco, o que a gente pode fazer para dizer para a maioria das pessoas, de uma maneira suave, de uma maneira respeitosa, de uma maneira aromática, como diz aqui o Paulo de Tarso na sua carta, que aquilo é um equívoco, por meio de vários, né, processos educativos, como nós estamos fazendo agora. Quando nós nos encontramos aqui na casa de manhã, num domingo, do encontro que a gente prepara para levar uma ideia nova para as pessoas e consequentemente, para nós estamos fazendo esse movimento. É um movimento de dizer o que a gente considera melhor para a evolução, sem julgar aqueles que ainda estão em outros movimentos, porque também aquelas experiências, se permitidas pelo Criador, também os levará, né, para o caminho da evolução. Sendo que uns vão chegar mais tarde, outros vão sofrer um pouco mais, outros vão ter maiores momentos de encantos, mas também chegarão. Então, essa é uma coisa muito interessante. E por que a gente tem certeza, né, que a gente vai conseguir isso? Porque no Livro dos Espíritos eles falam uma coisa muito importante, que o sentimento de justiça está gravado na consciência. Então, não há, nós todos os espíritos, têm isso na consciência. Que momentaneamente a gente não consegue ser justo, não consegue respeitar o outro, não consegue ser filho da luz, porque a gente mascara por paixões equivocadas, por paixões egoísticas, aquele sentimento genuíno que existe em nós. O que é um sentimento? É uma resposta que a gente dá à vida. Então, eu, o William, a Eloá, vou falar das pessoas que eu estou vendo aqui, que eu tenho o nome a Lourdes, né? A Ana, por exemplo, nós todos temos uma resposta à vida. E essa resposta chama-se sentimento. E todos nós recebemos da vida emoções, que é tudo aquilo que vem de fora. Então, o que acontece conosco? A gente não consegue controlar o que vem de fora porque não é nosso. São aquilo que a gente recebe por meio dos sentidos. É a emoção que vem do outro. Mas a gente pode aprender a responder ao mundo de maneira mais equilibrada, que é o nosso sentimento. E é isso que eu vou buscar com muita certeza a partir de hoje, que nós devemos tentar buscar entendendo. Eu tenho a ferramenta da justiça plena na minha consciência. Eu preciso aprender a utilizar. E como é que eu vou aprender a utilizar isso? Vivendo, convivendo. E entendendo o seguinte, que eu sou um animal, e quando estou encarnado, eu sou um animal. Eu tenho um corpo físico, portanto, eu tenho meu lado animal que está preservado em mim. E esse lado animal, como todo animal, vive, ele vai fazer com tudo que eu recebo de fora, todas as emoções que me cheguem, eu tenha duas atitudes, ataque ou fuga. Eu vou ter isso o tempo inteiro. Mas eu tenho também um cérebro racional que eu posso pegar isso e transformar numa ação generosa, numa ação justa,
numa ação baseada naquele ensinamento que Jesus disse: queira para o outro o que você quer para você. E quando a gente entende que o outro é um aprendiz igual a nós, a gente vai entender que o outro vai se equivocar. E que aquele equívoco, como os espíritos dizem, que chega a mim como uma emoção que parte dele, eu vou recebê-la como uma oportunidade de refletir, como os espíritos dizem, e agradecer todas as vezes que meu orgulho for abatido. Né? Ele diz: agradecei a todas as vezes que uma experiência na vida possa abater o seu orgulho. Então, a gente vai começar a entender: poxa, ele é um aprendiz, e eu vou ter que entender que ele vai se equivocar, porque eu também sou e me equivoco. Então, eu vou fazer com que a vida diminua um pouco essas questões de sofrimento, de dor nas relações humanas. Uma outra coisa importante que ele diz é que a justiça, né, consiste em cada um respeitar os direitos dos outros, né? Então, no momento, e ele diz uma coisa importante também, que só existe represália no mundo, retaliações, vingança, porque a gente não vive esse direito, não é, de uma forma plena, ou seja, a gente não é justo o tempo inteiro. E por que não é justo? Porque a gente mascara a justiça que está na nossa consciência com as paixões egoístas. Quais são as paixões egoístas? É o nosso apego à matéria. Eu me apego tanto à matéria, eu me equivoco tanto que a matéria é um instrumento e não é, na verdade, o essencial, que a essência é o espírito. Eu me equivoco tanto, eu me prendo tanto à matéria, eu quero tanto me aprisionar a ela, que eu começo a viver mais em função dela. E como os espíritos dizem, que quando isso acontece, que a gente deixa de dominar pela matéria, é como se a gente estivesse em cima de um cavalo em que nós perdemos o controle e quem nos leva é o cavalo e não nós é quem guiamos o cavalo. Então, a matéria começa a ser o nosso guia. Na verdade, é um exemplo só, né? Uma figura. Porque, em realidade, quando nós nos transformamos em egoístas, temporariamente egoístas, porque a lei não vai deixar a gente continuar sendo eternamente, ela foi feita para nos levar à luz, para nos levar para a luz, e ela nunca nos abandona, ela nunca abandona esse objetivo, porque ela é perfeita. Ela vai chegar em determinado momento em que vai fazer com que a gente se desgoste disso, mas enquanto a gente está ali, sem aprender ou obcecado por aquela ideia, o que vai acontecer conosco? A gente vai viciar o nosso cérebro a viver aquela experiência mental. Então, quando eu começo a ser uma pessoa que reclamo da vida, ao invés de olhar para a vida e dizer o que essa vida o que essa experiência está me trazendo para o meu crescimento espiritual, o que eu posso fazer para ver nessa experiência um crescimento para a minha vida. Enquanto eu não faço isso, e eu continuo reclamando, o meu cérebro, que é matéria e que não pensa, ele vai se acostumar a me dar o que eu quero. O cérebro não é capaz de dizer assim: sério, olha, reclamar, ter raiva constante, transformar essa raiva em ódio, transformar esse ódio em vingança, transformar esse ódio em perseguição, transformar esse ódio em doença, não é bom para você. Não vai te fazer bem. O cérebro não é capaz de fazer isso, porque ele é matéria e, portanto, ele não tem inteligência. A inteligência reside no espírito. O que o cérebro vai fazer é: eu estou aqui para te servir. Você quer ser pessimista? Você quer ser negacionista? Você quer ser revoltado? Você quer ser idólatra? Você quer ser raivoso, encolerizado? Eu vou me organizar para te dar o que você quer. E da mesma maneira como a gente você quer ser caridoso, você quer ser amoroso, você quer ser gentil, você quer ser útil, ele também vai se organizar para isso, porque ele é comandado, ele não comanda. E aí a gente vai chegando para o espiritual, muitas vezes, dizendo assim: ah, mas olha, o William Lira me perturbou a vida inteira.
E ele me fez ser essa pessoa que eu me tornei. E a espiritualidade vai dizer assim, não, você está equivocado. Né? O William influencia, mas a decisão de ser o que o William queria que você fosse é sua. Porque se não fosse assim, a gente não seria dono do próprio progresso. Né? Então, quando o William me manda alguma coisa positiva, é a emoção que sai dele. Quando sai dele, ele se transforma em emoção para mim, e é o sentimento dele. Mas quando chega a mim, é uma emoção. E aí eu vou olhar e vou dizer, o que eu faço com essa emoção que vem do William? Eu vou dar uma resposta a ele. Quando eu dou essa resposta, é o meu sentimento. E quanto mais a gente treinar em sentimentos justos, e aí esses sentimentos são baseados no respeito aos direitos de todos, a querer para o outro o que eu quero para mim, a gente vai começar a viver mais em paz e vai começar a iluminar o nosso cérebro. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, quando ele encontra, quando Saulo, né, tem a visão de Jesus, quando ele é acolhido pelos cristãos, quando ele é respeitado na sua condição, quando ele é rejeitado por aqueles que eram seus amigos quando ele ainda era poderoso, quando ele vai para o deserto como tecelão e lá fica refletindo, ele vai começando a mudar o seu cérebro, ele vai mudando a sua forma de pensar. Aquilo tudo vai fazendo sentido para ele. E aí ele volta, comete equívocos? Claro que sim, todos nós cometemos, porque somos humanos, somos aprendizes, não é? E aí ele muda. Quando Aurélio Agostinho percebe um cansaço naquela atividade que ele vinha tendo, né? Nas suas vivências muito ligadas aos godos materiais, ele vai e olha e a cabeça dele, quando ele ouve, quando ele lê, né, a carta que o faz refletir, alguma coisa no cérebro muda, porque chegou o momento dele, mas não que é milagroso. Ele veio numa busca, e essa busca chegou ao lugar que todos nós vamos chegar. E aí, quando a André falou da mãe de Aurélia Agostinho, né? Também tão conhecida, e que ela ficava orando, pedindo ali, uma coisa muito importante para nós, que a gente tenha certeza absoluta que todos por quem nós pedimos chegarão onde tem que chegar. Então, a gente diminui um pouco a ansiedade, a gente pede com certeza absoluta, porque a gente só é ansioso porque a gente não tem certeza. Né? Alguns filósofos dizem, o homem só precisa de fé porque ele não tem certeza. Quando a gente tem certeza, a gente não precisa de fé. Né? Porque a gente tem certeza, então a gente não vai, né? A gente está ali pleno. Então, no momento em que a gente começa a organizar a nossa cabeça para entender, poxa, dentro de mim existe a plenitude da justiça, que é querer ao outro aquilo que eu quero para mim. Só que eu estou mascarando porque eu ainda sou egoísta, sou apegado à matéria. Mas a lei não me abandona nunca, ela vai me levar aonde eu tenho que levar. Então, se eu tenho um amor, eu tenho uma coletividade, vamos pensar no Brasil, eu tenho o Brasil, né? Esse país que a gente ama e que tem tantas dificuldades. Então, no momento em que a gente se coloca naquela posição de certeza absoluta, a gente pede na entrega. A nossa força mental é enorme, porque eu sei, o dia vai chegar. Eu vou fazer tudo o que eu puder para ser o mais justo possível. Eu vou dedicar horas da minha vida a levar ensinamentos bons para as pessoas, a dar exemplos bons, a falar de coisa boa, a buscar caminhos educativos para levar conhecimento bom para as pessoas. E vou começar a desenvolver em mim e no outro aquilo que os espíritos dizem aqui, que todo ser é divino. E isso é dito há muitos, muitos e muitos anos antes de Cristo. E aí, vamos entender um pouquinho isso? Né, Ana? Vamos entender
bem como que a gente pode perceber o que é um ser divino. Todos nós, tudo na natureza, incluindo nós, espíritos encarnados e desencarnados, entre tudo que existe, que foi criado, ele tem uma missão. Então, qual é a nossa missão? Os espíritos dizem, nós somos os agentes da vontade do Pai. Nós encarnamos na Terra, estamos no universo, encarnados ou desencarnados, para sermos os gerentes do Pai. Nós vamos fazer a vontade dele de maneira consciente. Esse é o nosso papel. Qual o papel de uma macieira? Né? É dar maçã. Ela não dá outra coisa. Ela não vai dar goiaba porque ela não é uma goiabeira. Né? Qual é o papel da água? Né? Então, ela tem um papel, ela tem uma missão a cumprir. Quando o ser humano começa a ser justo e ser filho da luz, ele começa a olhar para a água não mais como somente como uma utilidade. Não. Sabendo usar não vai faltar. Não. Ela tem um papel a cumprir no mundo como o meu. Por isso, eu tenho que amá-la, preservá-la e fazer tudo o que eu puder para que a gente tenha a melhor água em todos os lugares do mundo. Eu tenho que olhar para uma árvore e dizer, essa árvore é divina, ela tem que dar o melhor dela. E aí eu não desmato mais desnecessariamente, porque eu entendo o valor daquela árvore. Eu não vou destruir por destruir, porque eu já entendi qual é o valor. E isso vai para tudo. E também para o ser humano. Né? Então, quando a gente aprende isso, quando a gente começa a entender a justiça. Como é que o Livro dos Espíritos explica para a gente como que flui a justiça no mundo? De duas maneiras. A lei humana, né? A gente tem a legislação brasileira, a qual a gente deve, né, vivê-la para que a gente não se complique, e temos a lei divina, são duas vertentes. Mas ele diz que a lei humana ela é mutável, ela é imperfeita, que vai ao longo, conforme o progresso das luzes vai se fazendo, ela vai se modificando, se adequando cada vez mais ao princípio básico da justiça plena, que é cada um querer para o outro o que é para si. Todo mundo respeitar o direito do outro. Se a gente tem alguma dúvida de que isso é verdade? De que a lei humana vai se aperfeiçoando ao longo do tempo? Acho que a gente não tem nenhuma dúvida, né? As leis de antigamente, não é? Eram muito piores do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem leis muito melhores. E aí o que demonstra isso? Que nós temos a justiça plena na consciência e que vamos chegar lá. Cada dia a gente vai chegando mais e vai se organizando. Então, que o ser humano não é isso que muitas vezes fala ser humano. Muita gente diz assim, eu não tenho mais fé no ser humano. O ser humano é uma raça doente. Não, a gente vê a evolução chegando. E tem a lei divina, que é essa lei que a gente chama de lei natural, né? Que ela é imutável. Essa lei é perfeita e se baseia nisso. Vocês vejam que a lei dá para todo mundo igual. Jesus tem uma passagem que ele diz, né? Que Deus dá a chuva para o justo e para o injusto, o sol para o justo e para o injusto. Não existe discriminação. E também por quê? Porque, na verdade, não existe nem isso. Na verdade, existe as experiências da vida, todo mundo caminhando naquele rebanho. De vez em quando a gente sai do rebanho, vai lá como filho pródigo, né? Vai ter uma experiência, mas volta porque vê que essa experiência foi equivocada, estiver em desacordo com a lei. Às vezes está até em acordo com a lei humana imperfeita, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente percebe que ela não está de acordo com a lei natural, a gente não fica bem. A gente acaba sentindo um desconforto, alguma coisa que não está boa ainda, e aí a gente volta. Vai demorar muito tempo para resolver tudo isso? Para a lei humana, demora bastante. Mas a gente já pode, dentro de cada um de nós, como pessoa, como indivíduo, fazer esse trabalho de ter cada vez, buscar, dentro das nossas possibilidades, ser cada vez mais justo. Querer cada vez mais do que a gente quer, não é? Para a gente querer para o outro.
Então, caramba, aí a gente começa a aprender a dividir com alegria, começamos a partilhar, né? Começamos a conviver com mais respeito, e tudo isso de maneira muito natural. Começamos a transformar o nosso verbo, a pensar, caramba, quantas pessoas falam, né? Aí eu vou fazer essa música aqui para vender, porque eu quero ganhar dinheiro. E não se importa com o conteúdo que aquela música vai levar. E aí o homem que já não tem mais dúvida de que ele tem que entender que o outro é um ser divino igual a ele não entra mais nesse canto da sereia. Ele prefere viver de maneira modesta, porque a gente está falando aí de matéria, né? E começa a fazer coisas de qualidade. E aí aquilo vai e chega, como a gente viu aí a música de Caetano, né? Como a gente vê ali. Então, aquilo fica uma marca inesquecível para as pessoas. E o dinheiro que a gente ganha de uma maneira equivocada sempre trará um desconforto para nós. Qualquer coisa que a gente lide com a matéria. E aí a gente fala, mas você é bobo. Né? Quantas vezes eu ia escutar isso? Você é bobo. Você não cobra por isso que você está fazendo? Não, porque a satisfação é deixar uma marca no mundo positiva. Passar por aqui deixando uma lembrança da nossa passagem positiva. Então, é isso que a gente precisa fazer. Sem julgar aqueles que ainda não conseguem, porque também chegarão lá, estão na sua experiência. Agora, eu não divulgo. Por exemplo, eu não devo divulgar aquilo que eu não considero bom, porque aí eu estaria sendo irresponsável. Né? Eu estaria fazendo parte daquele grupo que mascara muitas vezes a própria consciência por causa de ganhos materiais. Então, ele fala que a nossa maior obrigação, né, a nossa obrigação especial, é respeitar o direito dos seus semelhantes como a gente quer que os nossos sejam respeitados. Então, aí muitas vezes a gente fala assim, mas o que adianta eu respeitar se o outro não respeita? Se a gente não acreditar nesse valor do respeito e a gente ir se impondo, usando essa palavra com muito critério, de maneira segura, a gente vai conseguindo angariar, pelo menos, a admiração daqueles que são tão justos quanto nós. Pode ser que a gente continue sendo desrespeitado, porque, como eu falei, a gente não controla o que vem de fora, a gente não controla a emoção do outro, né? Mas a gente precisa entender que, se eu já sei, é aquela história de um amigo meu que dizia, né? Que ele veio um amigo de São Paulo para o Rio e foi de manhã comprar o jornal. Quando chegava o carioca ia lá e falava com o moço da banca de jornal, bom dia. O homem da banca de jornal não respondia. Ele pegava o jornal e ia embora. No outro dia foi de novo, um amigo de São Paulo foi querer comprar pão, passou lá para o campeão do jornal, bom dia, nenhuma resposta. E aí um dia o cara de São Paulo falou, cara, não consigo entender você. Você dá bom dia para esse homem, esse homem nunca te responde. Para de dar bom dia para esse homem deseducado, tem educação. Ele disse, mas eu não dou bom dia para que ele me responda, eu dou bom dia porque eu desejo sinceramente que ele tenha um bom dia. Eu não estou esperando que ele me retorne, porque se eu estivesse esperando isso, não estaria de fato desejando que ele tenha um bom dia. Não importa que ele não me responda, eu acredito no valor dessa palavra que eu estou levando para ele, desejando de verdade que ele tenha um dia bom. Se ele não responde ou se ele não tem uma reciprocidade, é uma situação dele, que não pode abalar o valor que eu já tenho dentro de mim. Então, aquela história, né? Alguém me dá um troco errado, eu olho e vejo que o troco está errado. Caramba, e às vezes a gente está precisando de dinheiro, né? E às vezes a gente mascara com a nossa ideia egoística. Foi Deus que mandou ela errar para me dar o dinheiro. Me dar esse dinheiro a mais. Não tem? A gente não tem a gente usa de justificativas para poder. Não, se ela errou porque Deus permitiu. Não, naquele momento ali eu tenho que chegar e dizer: olha, a senhora me deu um troco errado. Por quê? Porque eu quero para o outro o que eu quero para mim. Eu não quero prejudicar alguém. Não é? Então, eu vou e começo a mudar as minhas atitudes de maneira muito consciente, entendendo que, como Jesus fala também,
né? Aquele que vive na justiça, no bem, vai receber por acréscimo tudo aquilo que necessitar. Nós não vamos ter luxos, coisas maravilhosas que muitas vezes as pessoas pensam, até os espíritos falam no Evangelho, né? Uma menina que está olhando ali, fazendo um serviço doméstico, e naquela época muito sacrificada, e ela olha, muito jovem, ela olha umas meninas passando para ir para um baile, todas muito lindas, todas muito bonitas, e ela fica muito triste, porque ela não tem condição de ir para aquele baile. Ele diz: olha, minha filha, observa bem, muitas vezes por baixo daquela, né? Daquele traje suntuoso, existem ali tantas dores, tantas dificuldades, né? Às vezes, embaixo de uma cesta de flores tem uma serpente. Cuidado, não pense, não se iluda, não é? É importante a gente ter a paz íntima do bom, não é, uso da justiça, de querer ao outro aquilo que a gente quer para nós. É isso que vai trazer paz para a gente e alegria. E aí ele fala, né? Qual é o limite do direito? Como é que eu posso saber se eu estou sendo uma pessoa justa ou não? Ele fala assim, ó, em iguais circunstâncias, né, a gente se coloca no lugar do outro, faz uma empatia e percebe o que a gente gostaria de receber se a gente estivesse naquela condição, né? Uma vez eu estava trabalhando no centro do Rio e eu saí do prédio numa hora de almoço e uma moça tirou a roupa, a parte de cima do corpo, uma pessoa de população de rua, e ela tirou a roupa. Era uma moça jovem, muito bonita de corpo, né? Ainda é, muito jovem, então com muito vigor físico. Então ela tirou a roupa e os homens ficaram em volta dela, uma grande maioria de homens, achincalhando, sabe, e falando coisas muito é, é, sem sentido, que fugiam completamente ao centro de justiça. E no momento em que eu cheguei ali à porta, que eu vi, um rapaz passou, tirou a própria camisa, foi até ela, enfiou a camisa nela, pegou ela pela mão e levou com ele, né? Aquele rapaz, naquele momento, ele teve o senso de se colocar no lugar dela e dizer assim: o que eu gostaria que fizesse por mim no momento em que eu chegasse a um desequilíbrio como esse? Então, ele ele tira a própria roupa do corpo, né, coloca e a retira daquele grupo que provavelmente muitos ali aprenderam uma lição, né? Uma lição importante. Alguns não, alguns vão dizer, pô, tirou o espetáculo, né? Chamam de maluca, quer dizer, porque não, é tão ainda fora desse senso de justiça, e aí a importância de um encontro como esse. A gente reflete, a gente pensa junto, sabe? A gente cria engrenagens diferentes no cérebro, cria um outro cenário para a gente observar, né? Então, o verdadeiro justo, ele fala assim, que pratica, né, o amor ao próximo e a caridade, é aquele filho da luz. E aí, poxa, tem o verdadeiro justo e então tem um falso justo, não é? Porque você está dizendo que o verdadeiro justo é aquele que pratica o amor do próximo e a caridade. Por quê? Porque eu posso, muitas vezes, usando a lei humana, ser muito justo. Eu comecei a ler um livro de um grande milionário, né, na época do Império Brasileiro. E esse livro eu comecei a ler, deixa eu ver só para me lembrar o nome dele, que eu trouxe agora, ele está até aqui perto de mim. Vou só pegar aqui para a gente poder não perder a. Ele não está aqui, mas ele era ele foi aquele grande milionário do século, da época do, do Império Brasileiro. E ele começa o livro dizendo assim: moro hoje em São Cristóvão, ao lado do Palácio Imperial de Dom Pedro II, somos vizinhos, vim morar aqui estrategicamente para poder observar o movimento de Pedro II. Esta casa eu consegui de uma porque um dono da casa não conseguiu pagar a hipoteca, não é, da casa, e nós tomamos posse da casa. Aí eu comecei a pensar, gente, como é justo ou não é justo? O cara
pela lei humana, se você não pagou a hipoteca, eu tenho direito de tirar um bem, não é? Porque você não pagou. Mas muitas vezes a pergunta é: será que eu estou realmente sendo um verdadeiro justo? Quais foram as oportunidades que eu dei? Quais foram as possibilidades de negociação que eu fiz? Qual o desejo que eu tinha sincero de que aquela pessoa não perdesse o bem que possuía? Né? Então, é isso que faz a diferença. Não é? Quanto que eu pago a pessoa que me ajuda na minha casa como faxineira, ou como faxineiro, ou como empregada doméstica? Será que eu posso pagar mais do que um salário que é colocado como o salário padrão? Será que eu posso pagar mais porque entendo que ela merecia ganhar mais pelo trabalho que ela faz por mim? E eu tenho como fazer esse pagamento e eu não faço porque a justiça humana diz que o salário que deve ser pago é esse? Será que eu estou sendo um verdadeiro justo? Né? Então, entende a diferença de como é que funciona na cabeça quando eles dizem que o verdadeiro justo é aquele que pratica o amor ao próximo e a caridade? Né? Então, o que que a gente tem que fazer? Se a gente já consegue perceber isso, é investir em ações educativas. Porque quando a pessoa fala que somente a educação liberta, não é uma ilusão, não é uma mentira, né? Não é uma falácia. Na verdade, é uma ação poderosa. Imagina se a gente pudesse chegar numa escola, né, e começar a trabalhar todo esse conteúdo que a gente está conversando aqui, falando fazendo com que as pessoas comparassem. Quando a gente leva alguém a uma reclusão porque praticou um delito, e a gente hoje leva para as penitenciárias, aquela pessoa fica ali jogada, abandonada, não há nenhum mecanismo, pelo menos que eu conheço, pode ser até que existam, que possa fazer com que aquelas pessoas mudem as suas ideias, que consiga ser levada para ela noções de cultura, noções de arte, noções de filosofia, noções de amor, que façam com que aquela alma modifique a sua maneira de pensar dentro de um critério novo. O que que a gente faz? A gente se vinga das pessoas. A gente as abandona dentro de situações de extrema dificuldade, que são amontoados de gente num lugar sujo, não é? Num lugar absolutamente difícil de se viver, associado, e aí o tempo de ócio é enorme, e a gente começa a fazer com que aquela pessoa, e a gente diz assim, essa pessoa tem que ver o sol quadrado, não é? A gente não fala isso? Não tem essa frase? E a gente vê o seguinte, que Deus, como Jesus falou, ele deixa o sol brilhar plenamente para o justo e para o injusto. Por quê? Porque ele sabe que a lei divina, natural, é feita de maneira perfeita e que vai levar a gente ao caminho. Muitos companheiros atualmente, estudiosos, já percebem que será o castigo uma forma de correção? Será que não é outro caminho que a gente precisa trilhar para fazer com que a pessoa mude a sua forma de pensar, se transforme numa pessoa mais justa? Muita gente já está pensando nisso. Em como fazer essa mudança no critério de reforma íntima que as pessoas precisam fazer. Então, é a gente pensar, né? Então, eles falam que o desejo de possuir, que é o nosso grande equívoco, e é um direito, a gente tem o direito de ter coisas, né? Porque precisamos da matéria para viver. Mas o direito de possuir não deve ser confundido, né, com a ganância. Não deve ser confundido com o egoísmo. Quantas loucuras a gente vê, não é? Mas, assim, loucuras, porque sem julgar, mas a palavra que a gente tem que usar é assim, de tanta coisa amontoada, de tantos bens adquiridos, até de maneira lícita. Não estou nem dizendo que seja de maneira ilícita, não. A partir do fruto do próprio trabalho da pessoa, mas
tanta coisa acumulada para um grupo familiar e muitas vezes a gente não consegue abrir mão para ajudar o nosso próximo, não é? Para fazer com que todos possam partilhar. E na natureza, tudo é partilhado. Não é? Tudo na natureza, não há nada na natureza. Tudo na natureza é belo e nada é supérfluo. Isso é uma frase de Cecília Meirelles que é maravilhosa, né? Então a gente olha e diz assim, não tem nada supérfluo na natureza e tudo é belo, tudo é para servir, tudo tem uma missão a cumprir. E a gente precisa saber qual é a nossa, de maneira muito clara. Qual é a nossa? Nossa missão aqui é evoluir cumprindo os desígnios do Criador. Então, nós vamos procurar, no máximo possível da nossa vida, né, dentro daquela nossa capacidade de raciocinar, de sermos justos, de querermos para o outro aquilo que a gente quer para a gente. Convivência é difícil? É muito difícil. Mas a gente vai começar a estar sempre alerta. Opa, o que isso está acontecendo comigo aqui? O que essa represália que está chegando para mim é para que eu possa enxergar aqui um bem a fazer, né? Como que eu vou fazer isso? E muitas vezes o bem a fazer é até se afastar, tá, gente? Não estou dizendo que a gente tenha que conviver com desrespeito, que muitas vezes a gente não consegue realmente minorar, mas também a gente tem que afastar. Mas o que os espíritos falam? Não dá para conviver com alguém que declaradamente é nosso inimigo numa relação amorosa, numa relação afetuosa, porque isso é fora da natureza. Não somos animais? Como animais, a gente a gente vai atacar ou vai recuar. E quando a gente está ameaçado por uma vibração negativa, a gente está ameaçado por alguém que realmente, sabidamente, não nos quer bem, quer nos prejudicar, a gente não consegue fluir de maneira afetuosa. Mas o que os espíritos falam? Olha, procura, né, não se afastar, é lógico, porque a gente não vai atacar, então a gente vai afastar, e procurar, de maneira equilibrada, não ter ódio, não ter desejo de vingança, não vibrar mal. Se aquela pessoa demonstrar uma mudança de comportamento, a gente tentar, de todas as maneiras possíveis, apoiar para que ela possa fazer o seu crescimento, entendendo que ela, como eu, somos aprendidos. Então, não deixar no nosso coração, nem na nossa alma, esse sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de apego, porque as pessoas só podem nos tirar coisas materiais, mais nada. O que é essencial, que é a nossa alma, nossa inteligência, nossa sabedoria, as nossas obras, né, o que os espíritos dizem que são a nossa propriedade legítima, ninguém tira. Então, a gente vai caminhar calmo, vai caminhar tranquilo, e entendendo, olha só, eu estou aqui no mundo de aprendiz, eu estou numa escola, numa classe, todo mundo tem que aprender junto. Se eu sei um pouquinho mais, deixa eu tentar divulgar isso que eu sei de maneira equilibrada, de maneira pacífica, né? De maneira suave, como ele diz aqui. Né? Ele fala aqui, quando ele fala que amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível. Olha só. Né? Então, tudo bem que nos seja possível e que desejaríamos, né, que nos fosse feito. Às vezes, a gente não tem condição de fazer, porque a gente não tá maduro o suficiente para aquilo, ainda. E a gente tem que entender isso. Eu tenho duas irmãs que uma delas disse para mim, eu não tenho condição de conviver com a minha irmã, não me peça isso, eu não tenho condições. Eu disse, mas não é para isso. A gente não está pedindo para você conviver com ela, já que isso não lhe é possível. Mas um telefonema todo dia é possível? Saber que está precisando de alguma coisa é possível? Ter uma conversa boa, uma conversa positiva é possível? Uma visita uma vez por mês é possível? Isso dá. Então, vamos fazer o que nos seja possível, né? Dentro daquilo que a gente entende como que é o que a gente pode naquele momento. E é isso que a lei espera de nós, né? Que Deus espera de nós. Então, dentro dessas experiências que a gente vivencia, né? Como filhos da luz, e aí, olha só como é bacana isso.
Se a gente é filho da luz, realmente a gente precisa entender que a luz está em nós. Jesus falou, né? Faça-se a tua luz, né? Porque é um trabalho nosso. Jesus fez a dele, Jesus fez a dele, Paulo fez a dele, Santo Agostinho fez a dele, né? Todo mundo igual a gente, todo mundo acertando, errando, corrigindo, organizando rota, né? Então a gente tem ali, se a gente olha num bojo todo, a gente vai vendo que as coisas vão melhorando, cada dia. Mas o importante é se eu tenho consciência plena, certeza absoluta que eu sou filho da luz e que todos nós somos, e aí todos mesmo, vamos colocar tantos seres da natureza quanto os espíritos encarnados ou desencarnados. Se nós todos somos, e que Jesus disse que a gente precisa fazer a nossa luz, né? Fiat Lux, quer dizer, então, é um trabalho que a gente tem que fazer todo dia. E esse trabalho é treino, porque as ferramentas estão em nós, todas, a justiça plena está em nós, escrita na consciência. Não adianta. Eu posso tentar mascarar isso a vida inteira, muitas resistências, mas não adianta. A lei ela é inflexível. A lei divina ela não tem flexibilidade no sentido de permitir que a gente burle essa lei. Ela não tem isso. Mas também ela nunca nos abandona. Já que ela está inscrita na nossa consciência, ela nunca nos abandona. É como se vamos imaginar que a gente estivesse no mar, e aí a gente está jogado num mar revolto, e naquele dia o bar balança muito e a vida, né? Ali a gente está com muita dificuldade para lidar com aquela circunstância. Mas a nossa mão está sempre agarrada a uma corda, que é a lei divina. Quando o mar está mais calmo, mais tranquilo, a gente consegue tracionar um pouquinho ali e subir um pouquinho e ficar acima daquela maré. Ela já começa a não incomodar tanto a gente. Mas a lei está ali. Daqui a pouco tem outra subida de maré e a gente tem que aprender de novo. Mas a lei não solta a mão da gente. Ela está ali, ó, sempre como um fio condutor para nos levar aonde a gente tem que ser levado. Não, não adianta querer. Então, eu posso tentar. Eu vou ser corrupto, eu vou ser violento, eu vou assassinar, eu vou usar esse tipo de comportamento equivocado, que me traz desequilíbrio, que traz desequilíbrio para os outros, traz desequilíbrio para a humanidade, eu vou desmatar, eu vou poluir, eu vou, deixa, mas é um equívoco. E aí, como é um equívoco, eu nunca fico bem. Não adianta, porque a lei não deixa eu ficar. A lei divina não deixa ficar. E aí, o que acontece? Num determinado momento, as consequências daquele equívoco vêm, porque vêm todas, né? E aí é preciso que venha o escândalo, mas ai de quem, né, seja o gerador do escândalo. Então, aquilo vem, e aí a gente vai ter que olhar. E vai ter que forçosamente voltar para o rebanho, que a gente se afastou. Porque a gente se ilude, né? Os espíritos falam que o orgulho é como se a gente colocasse um antóleo, né? Aquela coisa que a gente coloca assim, do cavalo, e que a gente fica olhando só para frente e não consegue, começa a perder, porque a gente centra tanto na gente que a gente não consegue olhar para o lado. E aí você vê que nenhum homem, por mais que tente ter poder absoluto, ele não tem. Porque ele não, nós, criaturas que somos, como não somos criadores de nada, nós somos criaturas, a gente só transforma tudo, né? A gente não cria nada, por isso que a gente tem certeza que tem algo acima de nós, porque a gente não cria nada, a gente é criatura. E no momento em que a gente entende que a gente é criatura, né, a gente vai perceber que o controle não está com a gente, né? A gente está sendo controlado mesmo. E esse controle é estabelecido pela lei. Então, a lei ela tem limites que são intransponíveis por qualquer criatura, ou seja, por qualquer ser criado. Quer ver um exemplo? A abelha, ela sai da sua colmeia,
para colher, né, para fazer o seu trabalho divino de polinização, né? Mas, ao mesmo tempo, ela traz para ela, para a sua comunidade, o que é necessário para a produção do mel. Mas existe um critério dentro daquele ser que está inundado do divino, né? Como nós também estamos, mas só que a gente pensa que não. Ele vai ali e ele pode não ter colhido nada. Imagina assim, um lugar devastado, mas a abelha ela não ultrapassa o raio limite de quilometragem do seu centro de proteção. Ela não ultrapassa. Ela pode não trazer nada, mas ela não ultrapassa os seus limites de segurança. Não é possível. Você imaginar uma minhoca, né? A gente olhar uma minhoquinha ali, um animalzinho. Quando a gente cria minhoca, é uma coisa maravilhosa, porque a gente não consegue entender isso. Quando a gente cria uma minhoca dentro de um cenário controlado, com matéria orgânica para se alimentarem, a gente coloca um plantel de minhocas ali dentro, eles começam a comer o que está ali, porque tem muita matéria orgânica. Em determinado momento, elas param de reproduzir, porque percebem que não há mais comida para todas. Como que essa percepção é feita naquele animal, um ser humano, criatura, não consegue saber. Porque é um cérebro primitivíssimo, simplíssimo, mas elas não comem. E para o criador de minhoca, para aquele que produz humus, ele sabe exatamente qual é o período em que aquela comida que está ali dentro daquele repositório vai ficar pouca e é hora de trocar. Por quê? Porque elas não se reproduzem mais. E aí aquele é o sinal de que está na hora de abrir aquele recipiente e mandar para outro cheinho, para que ela comece a comer de novo, reproduzir de novo, e ele utiliza aquilo que ela deixou, peneira e transforma no humus que a gente conhece. Mas o que é lindo nisso é, caramba, como que elas param? Né? Porque Deus está ali no controle delas. Nós não. Nós podemos ter falta, escassez, e a gente, porque tem livre-arbítrio, porque a gente tem que ter consciência, a gente muitas vezes se equivoca. E muitas vezes a gente acumula na despensa, né? Uma coisa simples, quer ver, William? É uma coisa simples que eu fico rindo, é o sem parar, né? Isso todo mundo conhece, que o sem parar é quando a gente passa ali no pedágio e não para no pedágio, porque eu posso pagar pelo sem parar, então eu passo por ali. Os outros que não podem pagar, que estão na fila, eu ainda falo assim, que bobos, eu pago e passo. Qual é a justiça seria, existe um serviço que está sendo oferecido de maneira ruim, que as pessoas estão perdendo muito tempo nesta fila. Não vamos pagar por um serviço elitizado apenas para alguns que podem pagar. Vamos nos unir, ninguém paga sem parar, e vamos todo mundo nos unir para fazer com que esse serviço melhore para todos. Né? Aí isso vai para a escola, para a educação, para plano de saúde, não é para o sem parar, que é tão simples, não é para moradia. Ah, eu posso morar num condomínio, aqui eu tenho segurança. Quem não pode, o problema é deles. Não, a gente não se organiza com justiça plena para poder fazer com que todos possam ter aquilo que eu desejo ter, né? Que eu entendo que é bom para mim, que é a segurança, que é a educação, que é a saúde, que é a tranquilidade, que é a paz. Então é isso que a gente precisa fazer. É um trabalho lindo que a gente tem que fazer. Então tem muito trabalho, e ninguém pode dizer que não tem trabalho para fazer, porque a gente tem muito para fazer. E começa como? Com essas ideias. Comentando sobre isso, fazendo com que as pessoas repensem determinadas coisas, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer, como reivindicar, como trabalhar para a gente conseguir ter um mundo mais justo, para que todos os filhos da luz, né? Que somos todos aí, estamos falando tudo da forma mais geral possível, tenham sossego e possam cumprir a sua missão. O peixe tem a sua missão, a tartaruga tem a sua missão, a minhoca tem a sua missão, a flor tem a sua missão, não é? A árvore tem a sua missão, o ar tem a sua missão, eu tenho a minha missão, nós, como espíritos, temos a nossa missão, não é? E o homem se equivoca, ele pensa que é só ele.
E agora a gente está vendo aí todas as questões do clima, né, que a gente está tendo, porque não adianta, a lei vai levar os confortos. E vai resolver? Vai, mas muitos vão sofrer em consequência disso tudo, né? Então, quando a gente vê muito alimento e até desperdício, né? O Brasil é um dos campeões de desperdício de alimento, né? A gente está olhando isso com muito critério para poder mudar essa maneira de viver. A gente vai vendo que precisa realmente. O que está faltando para a gente? É a justiça. Não que ela falte, a gente não percebe. A gente cria, como ele fala aqui, paixões egoísticas. Então, eu começo a ter tanto, né? Você veja assim, quando a gente fala assim, mas eu queria ganhar em dólar, né? Porque o dólar vale muito mais do que o real. Mas veja como isso é injusto. Se nós fôssemos injustos, nós teríamos uma moeda mais justa para todas as pessoas. Porque é quase que é um colonialismo, né? Eu tenho uma moeda que compra 6 vezes mais no Brasil. Então, olha como eu me enriqueço no Brasil, né? E eu deixo o país cada vez mais pobre com isso. Mas ainda é um caminho a percorrer. A gente precisa percorrer. O importante é a gente entender o que eu, como pessoa, já posso fazer, né? Então, eu posso ser mais econômico, eu posso ser menos dispendioso, eu posso ter menos perdas, eu posso gerar menos perdas, eu posso ser mais simples, eu posso dividir mais, eu posso criar movimentos educativos, eu posso respeitar dentro do meu possível, com consciência, fazer o melhor que eu posso pela plantar uma árvore, né, preservar o verde, eu posso dividir as mangas da minha mangueira com o meu vizinho, eu posso doar para uma instituição as mangas que ficam ali estragando, né? Eu posso, enfim, eu tenho tanto para poder fazer e muitas vezes eu não consigo nem enxergar, porque a natureza, Deus, essa luz, que nós somos filhos dela, né? Como suas criaturas, ela é muito rica, ela é muito intensa e não vai deixar ninguém se perder. Eu digo aos amigos que estão aí na assistência, né, que muitas vezes estão com muitos filhos, com muitas incertezas, com muitas dificuldades, com muitas dores, como né, a Lourdes chegou aí na casa. Acreditem, tenham certeza absoluta. Todos nós vamos conseguir vitória. Todos nós chegaremos onde temos que chegar. Nenhum de nós vai se perder. Nenhum. E quando nós orarmos, como, né, a mãe de Santo Agostinho fazia, vamos orar tranquilos, colocando a certeza de que nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. São as palavras de Grande Jesus. certeza, né, amigo? É uma Uma grande certeza. certeza que fica hoje aqui desse encontro. Isso mesmo. E eu vou te dar uma notícia agora. Sim, meu amor. Você nos cativou. Oh, meu amor. Ah, Aí querido. você vai ter que presenciar isso aí online. Primeiro te agradecendo Obrigado. esse estudo que você fez, essa reflexão, melhor falando, uma reflexão de cada um, tanto no nosso intelecto quanto no nosso coração, mas como cativar é criar laços, estamos enlaçados. Eu gostaria Graças a que Deus. você visse as crianças, a evangelização da nossa casa, Ai, terminar o tema de hoje, já agradecendo demais a tua colaboração, obrigado, querido. teu carinho que sempre aqui nos envolveu Obrigado. e fique vendo os nossos rebentos aqui. Que bom. Muito obrigado, queridos.